figura do Papa há muito tempo vem caindo em descrédito, não somente para aqueles que estão de fora da Igreja Católica, mas para muitos também que estão dentro da instituição. No Brasil, as igrejas evangélicas estão ficando cada vez menos frequentadas por pessoas que não aguentam mais os escândalos e a falta de caráter de muitos líderes. E agora, até mesmo um ícone do budismo está tendo sua prisão sendo pedida na internet depois de um vídeo mostrando ali um comportamento que lembra aquela palavra que eu não posso dizer aqui para o algoritmo não ferrar o vídeo, pedô. Será que nós estamos vendo aí uma queda de grandes líderes religiosos para que uma verdade muito grande da espiritualidade seja revelada para as pessoas? Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Um vídeo aqui objetivo, rápido, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo com os líderes religiosos, principalmente depois desse escândalo que está acontecendo agora aí com o Dalai Lama. Para quem não sabe o que aconteceu, eu vou resumir. Vazou um vídeo, na verdade o vídeo era público, era a transmissão de uma cerimônia deles lá na Índia, onde o líder Dalai Lama é mostrado com uma criança que sobe ali no que eles chamam de altar, não sei exatamente qual é o nome que se dá, e a criança pede para dar um abraço nele. O líder religioso simplesmente pega a criança, dá um beijo na sua boca, mostra a sua língua e fala para a criança: chupe minha língua. Foi isso mesmo que vocês ouviram. Um dos maiores líderes do budismo pediu para uma criança na frente de todos para chupar a sua língua. É claro que isso trouxe uma repercussão extremamente negativa para a figura do Dalai Lama, que sempre foi vista como uma figura centrada, equilibrada e que representa a sensatez em pessoa. No entanto, as pessoas começaram a compartilhar algumas hashtags juntamente com essas imagens, pedindo a prisão de Dalai Lama. E isso se acentua de maneira muito mais revoltante quando a gente faz uma pesquisa e descobre que há várias denúncias de abusos de toda a espécie em templos no Tibete. Há uma investigação em andamento, onde várias pessoas estão denunciando que acontece todo tipo de coisa em alguns monastérios. É monastério que fala? Acho que sim, tibetanos, como a exploração SEX, não vou usar a palavra aqui, pedô e por aí vai, porque os meninos vão muito jovens, né, pequenos, crianças mesmo, né, para esses lugares onde os monges vão ficar, e aí aconteceram de denúncias serem declaradas aí de todo tipo de coisa que vocês podem imaginar, de escravidão, SEX e tudo mais. Mas como os monges budistas sempre aparentavam ser pessoas muito centradas, muito desapegadas e etc., esse tipo de escândalo não ganhou tanta notoriedade na mídia. Mas agora, quando o maior líder, ou melhor dizendo, um dos maiores líderes do budismo, no caso o próprio Dalai Lama, que é de uma vertente do budismo, né, aparece em um vídeo para o mundo todo ver, com um comportamento, no mínimo, esquisitíssimo e bizarro, as pessoas pararam para pensar: poxa, se ele fez isso em público, imagina o que ele não faz nos bastidores. E por que ele fez isso em público? Foi inocência da parte dele, né? Algumas pessoas estão argumentando isso. Outros estão dizendo que não, lá no Tibete é comum você cumprimentar as pessoas mostrando a sua língua. E resumindo a história, esse cumprimento surgiu porque houve um rei lá, muitos anos atrás, que ele era muito perverso e ele tinha uma língua escura. Então as pessoas, para demonstrarem que não eram descendentes desse rei, começaram a mostrar a língua uma para as outras e acabou se tornando um cumprimento, né? Um comportamento cultural. Mas há uma diferença muito grande entre você mostrar a língua para a pessoa, né, em cumprimento, e pedir para que uma criança chupe sua língua e você puxa a boca da criança e beija a boca da criança na frente de todo mundo. O menino completamente constrangido. O que aconteceu, na verdade, meus amigos, é que o Dalai Lama, com seus 87 anos, já perdeu a noção de algumas coisas por conta da idade, começou a perder a noção e aí acabou colocando em prática, em público, aquilo que possivelmente deve fazer nos bastidores. E depois desse vídeo do Dalai Lama, começou a surgir diversos outros relatos de pessoas que chegaram a abandonar a fé lá budista, pelo menos seguindo lá dentro de monastérios, para ser monge, etc., justamente porque começaram a alegar que sofreram esse tipo de coisa lá. Na Igreja Católica, nós temos aí o Papa Francisco, que está com uma popularidade muito baixa, apesar de ser o queridinho da
mídia. Todo Papa sempre foi muito querido pela mídia, porque se tornou uma figura litúrgica da paz mundial, etc e tal. Mas o Papa Francisco, ele vem querendo se apresentar como um cara que está a fim de quebrar paradigmas, quando na verdade ele simplesmente quer, por interesse de uma agenda, mudar os protocolos doutrinários da Igreja Católica, e muitos católicos mais tradicionais não estão gostando. Por tradicionalismo? Não. Algumas coisas têm a ver com tradição, têm a ver com aquele dogmatismo e tal, mas outras questões têm a ver com princípios básicos do cristianismo. E o Papa Francisco começou a quebrar isso. No Brasil, nos Estados Unidos também, nós estamos vendo diversos escândalos envolvendo pastores evangélicos que sempre foram considerados pessoas extremamente importantes, santas, referência. Se você fizer um Google aí, o que você vai ver de vídeo de maridos pegando esposas em flagrante com pastores em motel, você não faz noção. Esses dias eu vi um vídeo, assim, muito triste, onde um pastor estava no motel com a esposa de um obreiro, o obreiro chorando, desesperado, filmando, falando com o pastor: você destruiu minha família, cara. Nós tínhamos você como uma grande referência espiritual. Nós estamos vendo uma queda no número de pessoas que estão frequentando essas igrejas, justamente porque elas começaram a perceber que usaram a espiritualidade apenas para ganhar dinheiro, onde a espiritualidade, a Bíblia, o nome de Deus se tornou algo para que essas pessoas enriqueçam. E de tantas pessoas só falarem do meio evangélico, tem vários outros casos de religiões aí, fora do meio evangélico, que estão sofrendo esse mesmo tipo de comportamento de pessoas que percebem que os seus líderes, principalmente os de destaque, estão ali apenas para faturar dinheiro, ganhando dinheiro com a espiritualidade. E aquela naturalidade da expressão religiosa, ela começa a se perder. Isso me faz lembrar, obviamente, uma profecia bíblica que fala da queda da Babilônia, que fala da prostituta que se corrompeu. A prostituta que se corrompeu, dentro da maior parte das interpretações, fala do sistema religioso. Isso não se trata somente daquele contexto de Igreja de Cristo do protestantismo, mas se trata de toda boa e saudável espiritualidade, prática de espiritualidade que, na minha visão, não se encontra somente dentro desse contexto judaico-cristão. O problema é que as pessoas, elas estão abandonando a espiritualidade também por conta disso, porque elas só aprenderam a praticar a espiritualidade ou associam a espiritualidade a uma prática litúrgica, a uma religião em si. E eu já expliquei aqui a diferença entre dogmatismo, religião e espiritualidade. É possível você ser um religioso que pratica a espiritualidade sem dogmatismo, porque a palavra religião significa religar, você se conectar com a sua origem. No caso, nós estamos falando de Deus ou de uma força suprema do universo. Depende de como você quer interpretar, depende de como você crê. E isso, com certeza, está sendo usado por forças negativas que querem justamente fazer com que as pessoas se afastem da espiritualidade. Então, esses escândalos começam a ser provocados, os líderes religiosos começam a ser desmascarados e muitas pessoas, ao invés de se apegarem à espiritualidade de fato, acabam se afastando também da espiritualidade. Por quê? Porque o exemplo dos líderes religiosos nunca foi o melhor possível. Obviamente, quem lê a Bíblia e quem conhece um pouco de Bíblia já se lembrou de uma fala de Jesus, né? É lícito que se venham os escândalos, mas ai de quem vier o escândalo. Justamente por quê? Porque esses escândalos fazem os pequeninos na fé, aqueles mais fracos espiritualmente, tropeçar. E isso vai além do contexto evangélico, além do contexto judaico-cristão. Pessoas agora estão abandonando o budismo por conta desse comportamento do Dalai Lama. Tem uma monja aqui no Brasil, não me lembro o nome dela agora, é bem conhecida, que as pessoas estão atacando ela por causa desse comportamento do Dalai Lama. Como se ela tivesse alguma coisa a ver com o próprio Dalai Lama. Ela não tem culpa do Papa do budismo ter cometido aí, pra mim isso tem nome, crime. Ter cometido esse crime, tá? E a repercussão ficar mundial. Ela não tem culpa. As atitudes dela é que contam. Não é a atitude do Dalai Lama. E as pessoas estão indo lá nos perfis da monja atacar ela, pedir satisfação pra ela sobre o que o Papa do budismo tá fazendo. Olha a confusão, a guerra que isso causa. E as pessoas começaram a abandonar, inclusive, a fé no próprio budismo. Os evangélicos mais dogmáticos vão falar: não, pelo menos agora eles estão libertos do budismo, eles vão agora vir pra igreja evangélica. Cara, um budista, dificilmente ele vai sair lá dessa crença e vai pra igreja evangélica, principalmente do jeito que ela está hoje. A não ser que encontre um grupo muito espiritualizado, muito evoluído, fora desses padrões dogmáticos da igreja evangélica brasileira que nós vemos hoje. Esse é um fenômeno que tem um lado positivo, como eu falei, e tem um lado negativo. É que o choque é tão grande, a desilusão é tão
grande que as pessoas acabam abandonando também a espiritualidade. Para finalizar, é como se você se iludisse com uma moça ou um rapaz muito bonito que te encanta, que te atrai, e você fica completamente perdido de amor, apaixonado, apaixonada, e essa pessoa simplesmente trai você, ou simplesmente, depois de te envolver em todo um jogo de sentimento, te dá um pé na bunda. E você que foi atraído pela beleza fica decepcionado com o amor em si, com um relacionamento saudável. Você acha que isso jamais será possível de acontecer porque alguém fez essa maldade com você. A mesma coisa acontece com essa questão da espiritualidade. Essa é a minha opinião, quero saber de vocês aí nos comentários. É novo, se inscreve, ativa o sininho, eu espero vocês no próximo encontro.